Boa noite, irmãos. Hoje, quarta-feira, 24 de fevereiro de 2021, é para nós uma alegria poder retornarmos à nossa transmissão. Hoje nós estaremos falando sobre o tema Os Inimigos da Igreja, baseado no Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo 16. Nós faremos a leitura do verso de número 13 até o verso de número 18. Aproveito também a oportunidade para estarmos também solicitando aos irmãos, hoje o nosso culto de doutrina e de oração, que estejamos também orando pela nossa cidade, pelo nosso estado, pelo nosso país e também por uma questão mais abrangente, por todo o mundo, para que Deus nos dê condições de sairmos da situação que nós nos encontramos. O povo de Deus é conclamado nessa hora a estar invocando ao Senhor. Jeremias, no capítulo 33, no verso 3, ele diz, o Senhor diz através do seu servo, clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. A igreja do Senhor precisa estar exercendo a sua sublime missão de orar, interceder pela nação, pelas autoridades e também por cada um dos nossos habitantes, pela nossa igreja, pela cidade, enfim. Estamos sendo convocados pelo Senhor para estarmos nos pondo na brecha em oração em favor da nossa nação. Mateus, capítulo 16, verso de 13 ao verso de número 18, assim diz a palavra do nosso Deus. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos, quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam, uns dizem João Batista, outros Elias e outros Jeremias ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou, bem-aventurado és, Simão Bar-Jonas, porque não foi a carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que estás nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Vamos orar nesse instante, irmãos, suplicando a Deus que possa falar aos nossos corações por intermédio da sua palavra. Soberano Deus e eterno Pai, graça nós te damos, pois temos a certeza que a tua igreja ela é edificada sobre a rocha que é Cristo Jesus. Ajuda-nos, ó Deus, a estarmos depositando a nossa fé, a nossa esperança e a nossa confiança no Senhor, de tal maneira que a fé e a confiança sejam inabaláveis, ó Deus, porque nós cremos num Deus do impossível, um Deus que pode mudar o quadro das nossas vidas, reverter a crise que estamos vivendo e também, ó Deus, promover cura para o teu povo, para aqueles, ó Deus, que estão enfermos, ó Deus, e a nossa súplica é que o Senhor nos dê saúde física, emocional e espiritual, para que possamos estarmos, ó Deus, confiando no Senhor e na tua palavra, porque elas hão de nortear os nossos caminhos, nos levar, ó Deus, a um porto seguro. Fala aos nossos corações, toma a sua igreja, o seu povo, a cada um dos nossos irmãos, amigos e aqueles, ó Deus, que acompanham conosco a transmissão de mais um culto da primeira Igreja Evangélica Batista de Araraquara. É o que nós pedimos, ó Deus, e desde já nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém.
Amados irmãos, nesta noite nós queremos falar sobre o tema os inimigos da igreja. O verso de número 18 do capítulo 16 do Evangelho de Mateus diz: também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Há uma série de conjecturas acerca desta pedra que o Senhor está falando. Que pedra seria essa? Há uma possibilidade, alguns comentaristas bíblicos, eles falam que essa pedra pode ser Pedro, agora, onde alguns até mesmo atribuem que ele não poderia ser de maneira nenhuma essa pedra onde a igreja estava sendo edificada por conta de alguns momentos de oscilação da sua fé. A segunda possibilidade é de que a pedra é o próprio Cristo, que é a rocha onde a igreja estará sendo edificada, onde as nossas vidas, nossas famílias estarão sendo edificadas nele, Cristo, que é esta rocha aonde nós devemos construir os nossos projetos, os nossos planos, e estarmos também crendo que a sua igreja ela está alicerçada nesta rocha que é Cristo, nos seus ensinamentos, na pessoa de Cristo Jesus e também na obra por ele realizado em favor da sua igreja na cruz do Calvário. A terceira possibilidade é que essa pedra é a confissão de Pedro quando ele diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Pedro está afirmando algo a qual ele certamente estava percebendo durante o ministério de Jesus, que ele, Jesus, é o Cristo ungido, o Messias, é aquele que havia sido enviado por Deus e pelas suas palavras, os seus ensinos e também através das curas, dos sinais, dos milagres que ele operava, foi um testemunho incontestável. Aquele era, sim, Jesus aguardado e esperado por todos, e Pedro vai fazer essa confissão de que verdadeiramente a rocha, a pedra, aonde a igreja está firmada e não pode ser vencida pelo inferno, por Satanás e por esse mundo, porque ela está firmada em Cristo. A quarta possibilidade é que essa pedra é a própria revelação que está sendo feita. Os próprios discípulos, no seu período em que estavam com o Senhor Jesus Cristo, não entenderam na sua totalidade a missão que ele havia sido designada por Deus para cumprir aqui na terra, a ponto até mesmo de alguns tentarem decidir com o Senhor quem ficaria ao seu lado direito, enfim, quem gozaria de algum dos privilégios. O Senhor vai deixar muito claro que tais decisões competem ao Pai e elas não estão sendo definidas naquele momento. Pelo contrário, era um momento em que ele, Jesus, estava junto com os seus discípulos se preparando para o momento crucial do seu ministério, que é a sua crucificação, a sua morte e, consequentemente, a sua ressurreição. Quinto e último, irmãos, que essa pedra é a fé, da onde procede essa confissão do apóstolo Pedro. Logo, irmãos, a fé era o alicerce para que Pedro pudesse fazer uma confissão acerca daquele que estava conduzindo os discípulos, de maneira que eles pudessem aprender, através dos seus ensinamentos também, da própria pessoa de Cristo Jesus. Então, de todas essas 5, para mim e para a maioria dos irmãos comentaristas bíblicos e teólogos, é que a pedra ela é Cristo Jesus, onde a sua igreja ela é edificada e por conta disso ela é indestrutível, porque ela está firmada em Cristo Jesus. Esses inimigos da igreja, irmãos, eles já são evidenciados desde os primórdios, quando nós vamos perceber que há uma promessa, já em Gênesis 3, verso 15, em que o filho, ou que a semente da mulher, ele estaria assim esmagando a cabeça da serpente. Esse fato vai ocorrer na cruz do Calvário, quando Jesus entrega a sua vida
para que no terceiro dia ele pudesse retomá-la e triunfasse através da sua ressurreição. Então nós vamos entender que verdadeiramente, também eu te digo que tu és Pedro, sobre esta pedra que é Cristo, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A igreja do Senhor, ela é indestrutível, não pela sua liderança, pelos seus recursos ou pelo número de membros, mas sim por conta daquele aonde ela está firmada, que é Cristo Jesus. Nós queremos falar, irmãos, nessa noite sobre 3 inimigos que tentam prevalecer contra a igreja do Senhor: a ideologia, as heresias e também a apostasia. Esses 3 inimigos da igreja que nós iremos abordar nessa noite. Primeiro, são as ideologias, que é um conjunto de ideias que orientam as ações sociais de uma pessoa ou de um grupo. A questão ideológica, ela torna-se para nós cada vez mais predominante em alguns setores, alguns segmentos da sociedade aonde nós estamos inseridos. Algumas pessoas tentam, inclusive, impor as suas ideologias, e elas são tão abrangentes que elas se apresentam na área cultural, religiosa, em vários outros segmentos, como na educação. Então nós vamos perceber que há esse inimigo também que se levanta, tentando se opor àquilo que nós cremos, que está baseado nas Escrituras Sagradas. O segundo inimigo, irmãos, são as heresias, que são justamente, elas se apresentam com o propósito de deturpar alguns pontos que nós consideramos essenciais, fundamentais, e alguns deles inegociáveis em relação à fé cristã. O nosso embasamento, as convicções nossas doutrinárias, elas estão embasadas na pessoa e nos ensinamentos de Cristo. São fundamentos neotestamentários, que para nós são inegociáveis, ainda que haja qualquer coisa que possa parecer mais atrativa. Nós estamos fundamentados em ensinamentos bíblicos, doutrinários, neotestamentários, que são para nós inegociáveis em relação à nossa fé cristã. E o terceiro inimigo, irmãos, são a apostasia. Apostasia nada mais é o apóstata, é aquele que abandona a sua fé. Esse é um termo que era usado na Grécia Antiga para descrever o soldado que se revoltava contra o seu próprio exército. Então, a apostasia, irmãos, é quando alguém abandona a fé. É quando alguém, como nos dias de hoje, torna-se um desigrejado. É como alguém que hoje ele entende que ele tem condições de caminhar sozinho, crendo nos seus próprios conceitos ou absorvendo ideologia das quais tem sido predominante no mundo de hoje, na sua maioria, deturpando e distanciando cada vez mais o homem de Deus. Por isso, precisamos estar firmes, arraigados na fé em Cristo Jesus, para que esses inimigos da igreja, ele não, de maneira nenhuma, como diz a palavra, que eles não conseguirão sobrepujar, eles não conseguirão vencer a igreja do Senhor, porque ela está firmada na rocha que é Cristo Jesus. A ideologia, irmãos, é nada mais do que a secularização, é sair desse ambiente religioso para o secular. É onde alguns de nós acabamos, às vezes, profanando o sagrado, ou seja, estamos permitindo que as coisas desse mundo adentrem em nossa igreja, em nossas famílias, em nossos lares, sem perceber que elas estão se posicionando, tentando tirar um lugar único e exclusivo do nosso Deus. Ou seja, com isso, nós temos um aumento de cristãos nominais que se denominam cristãos, porém, a sua vida não corresponde com a mensagem por ele transmitida. São os desigrejados que abandonam o lugar
lugar aonde nós nos reunimos para cultuar a Deus. A igreja não é o único e o exclusivo lugar para adoração, mas é o lugar que o povo de Deus se reúne. O Senhor, falando aos Hebreus, no capítulo 10, do verso 25, ele diz: não deixando as vossas congregações como é costume de alguns. Então, a vontade de Deus, irmãos, é que nós, como povo de Deus, estejamos reunidos em seu nome, o adorando, exaltando, fazendo a sua obra. Isso se dá, sim, de forma individual, mas também coletivamente reunido como igreja. Há uma outra prática também ideológica para os tempos de hoje, que é chamado de consumismo, que é tentar gerar em nós a compulsão para comprar o que eles estão nos oferecendo. É basicamente tentar impor. Se você não tem o que eles te oferecem, você ainda não alcançou tudo que você precisava. Todas as vezes que nós, irmãos, somos levados pela sociedade a estarmos nos adequando às questões do mundo que nós estamos vivendo, nós estamos sofrendo influência. E nós fomos chamados para exercermos influência sobre o mundo, influência essa que tem como objetivo levar pessoas aos pés de Cristo. Sobre o consumismo, eu sempre entendo que há 3 coisas que nós precisamos fazer ou perguntar antes de adquirirmos alguma coisa. A primeira dela é perguntar se eu preciso. Há várias coisas que nós vamos adquirindo em grandes números, e algumas delas porque estão em promoção, e nós não precisamos. Primeira pergunta é: eu preciso? A segunda é olhar para o momento que nós vivemos. Eu posso adquirir? Então eu preciso, eu posso. Se eu não posso, não devo fazer nenhum esforço, sobretudo se eu já tenho aquilo que estou procurando, e não devo fazer só para acompanhar uma inovação. E a terceira e última é: tem que ser agora? Às vezes, irmãos, eu preciso, eu posso, mas não precisa ser agora. Ou se eu preciso e não posso, eu vou protelar, eu vou adiar essa decisão. Nós não podemos nos deixar levar por esse consumismo compulsivo, onde a pessoa vai adquirindo uma série de coisas sem ter toda essa necessidade. Nós vamos observar também, irmãos, que vivemos um momento de pluralismo religioso, onde as pessoas afirmam todo caminho leva a Deus, e eu particularmente concordo. Todo caminho leva a Deus, ou para a salvação ou para a perdição. A escolha, ela é sua, é você que vai fazer. Mas eu posso te indicar o endereço que o conduzirá à salvação da presença de Deus. No Evangelho de João, no capítulo 14, no verso de número 6, disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Palavras do Senhor Jesus. Essa é a verdade absoluta, esse é o Deus verdadeiro e o único caminho que nos conduz aos céus, que vai dar ao homem condições de estar residindo para sempre com o Senhor na glória. Por isso, todo caminho leva a Deus, sim, leva a Deus, mas escolha o caminho correto, que é Jesus Cristo, que o leva para a salvação. Uma outra questão, irmãos, que vivemos hoje, dentro desse grande inimigo ideológico que é o relativismo moral, se contrapõe à verdade absoluta que é Jesus Cristo e a palavra de Deus. Irmãos, que quantas coisas absurdas nós temos visto nos dias de hoje, aonde nós ouvimos mensagem cuja os alvos são a família, a igreja, o casamento, princípios e valores que estão arraigados em nossos corações, que nos foram pregados através de anos por aqueles que nós fomos por eles discipulados. A palavra de Deus, irmãos, ela vai nos conduzir a fazermos escolhas e decisões que possam agradar ao nosso Deus. Logo, relativismo moral, nós não podemos de forma nenhuma entender que essa ideologia deve ser abrigada, acolhida por nós. O padrão nosso, irmãos, de conduta
é a Bíblia Sagrada, é a Palavra de Deus, a nossa única regra de fé e de prática. Segundo inimigo, queremos falar nesta noite, são as heresias. As heresias surgem quando não se aceita a Bíblia como autoridade final. Existem vários livros, inclusive, escritos por teólogos, que nós precisamos consultar, ler, produzem crescimento. Mas, irmãos, todo cristão ele precisa ter como livro de cabeceira a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus, o livro com a maior autoridade para falar acerca do Deus Todo-Poderoso. A Bíblia ela tem como finalidade produzir crescimento espiritual, edificação para a igreja do Senhor Jesus, levar pecadores à salvação e promover a glória de Deus. Esse é o propósito da Bíblia. É a Bíblia que estará sendo para nós usado como bússola, para que nós possamos trilhar por caminhos seguros. As heresias, irmãos, também elas tentam negar a divindade, a deidade eterna de Jesus Cristo. Jesus, quando ele faz uma definição acerca de quem ele é a que todos nós deveríamos guardar. Quando ele fala, eu e o Pai somos um. Jesus é Deus, com a mesma essência do Pai. Circunstancialmente, ele abre mão de alguns dos seus atributos para que pudesse, após ser encarnado, viver entre nós, sentindo fome, sede, cansaço, porém, esse mesmo que sentiu todas essas coisas, ele tem poder para mudar, para transformar, para fazer com que as nossas necessidades possam ser supridas. Dentre as heresias, irmãos, nós vamos entender que não há um outro meio de termos um relacionamento consciente com Deus, a não ser através do seu Filho Jesus Cristo. Ou seja, é uma mediação exclusiva de Jesus Cristo. Jesus ele é o nosso intermediário entre Deus e os homens, só há um, que é Jesus Cristo, o Filho de Deus, que nos religou ao Pai na cruz do Calvário. Dentre outras coisas também, que podem ser questionadas, é a morte expiatória, ressurreição corporal de Jesus Cristo. A morte vicária é quando alguém morre por outro. E foi isso que ele fez. Jesus, quando morreu, foi uma morte que ele está, na verdade, pagando a minha dívida, a sua dívida, resgatando a humanidade que estava distanciada do Pai pelo pecado, que foi introduzido ao mundo e, consequentemente, a sua ressurreição corporal é a evidência vista por muitos antes dele ser assunto aos céus, que ele triunfou sobre o pecado, sobre a morte e sobre o diabo. E isso é a garantia de que a promessa que havia sido escrita em Gênesis 3,15, que a semente da mulher, que é Jesus Cristo, esmagaria a cabeça da serpente. E assim esse fato ocorre, com a sua morte, com a sua ressurreição e também com o seu propósito maior de dar salvação a todos que nele crê. A triunidade, irmãos, de Deus, ela vai atuar em completa harmonia e em perfeita unidade. Nós temos assim, irmãos, na mesma essência, essa triunidade atuando em harmonia e em perfeita unidade. Terceiro e último, irmãos, inimigo da igreja, chama-se apostasia, que é abandono da fé. Perseguições não significam necessariamente alguém nos ameaçando de morte ou até mesmo de espancamento, como ocorreu, leiamos isso assim, no ministério do apóstolo Paulo, diante das suas 3 viagens missionárias. Mas nós vamos perceber que isso também é possível acontecer, perseguições
como calúnias, difamações e mentiras, também são formas de perseguição. Temos às vezes um cuidado muito grande, porque as pessoas estão olhando o tempo todo para aquilo que fazemos, muito mais para aquilo que nós falamos. Então, precisamos compreender que o nome do Senhor só será honrado, exaltado e glorificado quando as calúnias, difamações e mentira que lançarem contra nós sejam realmente calúnias, difamações e mentiras, e se houver alguma perseguição, que seja porque estamos preservando a sã doutrina, preservando os ensinamentos de Cristo Jesus. Dentro da apostasia, irmãos, temos hoje um mundanismo, onde nós somos tentados pela própria carne, pelo mundo e os seus atrativos, e também por Satanás. Diante desse quadro, nada nos exime de culpa, de responsabilidade. Não podemos proferir palavras como de Adão, pondo ou transferindo a culpa e a responsabilidade para a mulher e a si mesmo para o próprio Deus, quando ele diz: Senhor, foi a mulher que tu me deste. Essa é uma crise de Adão, onde ele deveria entender e assumir a responsabilidade pelo seu erro, e ele vai assim transferir para alguém. A maioria dos nossos erros, irmãos, e daquilo que passamos, é de direta responsabilidade nossa, por aquilo que fizemos ou até mesmo deixamos de fazer, e por isso precisamos entender que não há como nos posicionarmos no tempo de hoje tentando ser amigo do mundo, porque se assim fizermos, nos tornaremos inimigos de Deus, e precisamos ter essa compreensão de que servir a Deus é andar na contramão do mundo em que nós vivemos. Um outro fato, irmãos, também que tem afastado várias pessoas de servir ao Senhor é a prosperidade. Há dois períodos difíceis na vida de qualquer cristão. São os momentos das adversidades. Porém, as adversidades, nós já temos por certo que elas aconteceriam. O próprio Jesus falou que no mundo nós teríamos aflições. E o outro é a prosperidade. E nós vamos entender, irmãos, que a adversidade e prosperidade, elas estão diretamente relacionadas com esse propósito de nos afastar da presença do nosso Deus. E é muito mais fácil esquecer de Deus nos tempos de fartura, de prosperidade, do que no tempo de adversidade. Geralmente, a adversidade, ela nos quebranta, nos aproxima mais de Deus, nos torna mais dependentes do Senhor e passamos a viver debaixo do seu senhorio. A prosperidade, geralmente, leva pessoas a se afastarem de Cristo. Quantos irmãos que não tinham sequer uma bicicleta para vir para a igreja, conseguiu um carro. O carro agora, aos domingos pela manhã, ele não pode mais estar na igreja, porque ele vai passear com a família, ele vai para a praia, ele vai para qualquer outro lugar. Esse mesmo carro, no sábado à noite, serve para levá-los a vários lugares, de maneira que no domingo pela manhã ele não consegue estar na igreja, porque ele está cansado. Irmãos, eu me lembro que estávamos no trabalho com um amigo, e ele falou para mim que tinha um filho. Filho não, a filha com 12 anos, que chegou para ele e falou: pai, domingo pela manhã não quero mais ir na igreja, porque estudo pela manhã e eu quero descansar. Ele compartilhando comigo, falou: estou vivendo uma dificuldade enorme. Eu falei: tá não, pô. Assim como ela acorda todos os dias para ir para a igreja, e às vezes para ir para a escola, e às vezes fazemos isso porque pagamos a escola, porque entendemos ser o melhor para ela, da mesma maneira devemos proceder em relação à igreja. É um compromisso com Deus, está diante da maior escola, você está alicerçando a fé, não que eu estou terceirizando ou transferindo para a igreja essa responsabilidade, mas é entender que precisamos
priorizar aquilo que nós julgamos importante, porque se assim não fizermos, certamente que quando crescerem não terão isso como hábito, não terão isso como ensinamento. E certamente que a conta vai chegar, quando tornar-se adolescente, jovem, a possibilidade de estar na casa do Senhor torna-se remota. Outra coisa, irmãos, dentro desse afastamento, é vergonha de ser cristão. Uma geração adúltera e pecadora que se envergonha de Cristo e de suas palavras. Quando, na verdade, se nós fôssemos fazer uma reflexão, deveria ser o contrário. O Senhor que deveria estar se envergonhando de nós, talvez por não estarmos realizando a sua obra como Ele gostaria, testemunhando. Às vezes há pessoas que hoje, não é, por praticidade, já não tem mais Bíblia em meio físico. Uns já o fazem realmente pela praticidade, outros já não a usam mais em meio físico, a Bíblia, por vergonha, ou talvez porque saem da igreja e vão para alguns lugares que não condizem com o procedimento de um cristão, e muito menos levando consigo a Bíblia Sagrada. A última coisa, irmãos, que nós entendemos também, que está nos afastado, muitas pessoas do Senhor ou da sua presença, ou seja, a apostasia se dá pela ausência de perdão e reconciliação entre irmãos. Comunhão essa que foi quebrada também com o Pai Celestial. Isso leva muitos a se desviarem da verdade, se desviarem da sua comunhão com Deus. Precisamos compreender, irmãos, que quando o relacionamento for quebrado, ele precisa ser imediatamente restaurado, pedindo perdão ao Senhor e também reconciliando com o seu irmão, para que isso não nos afaste e muito menos nos torne insensível quanto àquilo que Deus está falando aos nossos corações. Amados, concluímos nessa noite dizendo que esses três inimigos da igreja, as ideologias, as heresias e a apostasia, elas têm prejudicado a igreja desde a sua instauração. E nós vamos entender, irmãos, que quando o Senhor fala em Mateus 28, 20, que Ele estaria conosco até a consumação dos séculos ou de todas as coisas, Ele vai nos garantir que a sua presença, irmãos, estará fazendo toda a diferença para que nós, em nome de Jesus, possamos vencer esses inimigos, que são a ideologia, a heresia, a apostasia e tantos outros inimigos que se levantam tentando nos tirar, nos remover da nossa comunhão com Deus, com o próximo e com a sua igreja. Nós vamos orar nesse instante, pedindo a Deus que possa abençoar as nossas vidas, as nossas igrejas, o seu povo, para que nenhum desses inimigos da igreja possam ter predominância sobre a nossa vida, sobre a nossa fé, sobre a nossa família e sobre a igreja do Senhor. Nós vamos orar e logo depois da oração nós estaremos tendo continuidade através de um louvor e estaremos encerrando o culto dessa noite. Soberano Deus, nós louvamos o Teu nome por esse momento que vivemos, onde sabemos que vários são os inimigos da igreja que se levantam contra cada um de nós. Ajuda-nos a entendermos que Jesus Cristo é a pedra onde a igreja está edificada e por isso as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ajuda-nos, ó Deus, a continuarmos crescendo por intermédio da Tua palavra, da oração e da comunhão existente entre os salvos em Cristo Jesus. Abençoe o Teu povo, a Tua igreja e a nossa cidade. É o que nós te pedimos, ó Deus, e desde já nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém.